Boa noite, meus irmãos. Paz seja convosco. Amém. Sua Bíblia. Abram vossas Bíblias em 2 Crônicas, capítulo 1. 2 Crônicas, capítulo 1 e o versículo 1. Nós estamos falando sobre 2 Crônicas. Nós estamos falando sobre dízimos e ofertas, né? E ainda vamos continuar com esse assunto. Obrigado, meu irmão. 2 Crônicas, capítulo 1. Vamos continuar com esse assunto, pois é um assunto muito importante, como todos os outros que a Bíblia nos ensina. E eu creio que Deus ele tem grandes coisas para fazer na nossa vida. Quero falar hoje sobre o sacrifício de Salomão. Nós aprendemos no domingo aqui, né, sobre sacrifício. Falamos um pouco, mas ainda ficou algumas dúvidas, alguns pontos de interrogação. Eu cheguei um pouco atrasado no domingo e a gente não se aprofundou muito sobre a questão do sacrifício. E hoje eu quero, com a graça de Deus, compartilhar com vocês sobre essa palavra. Ainda há pouco à tarde, eu estava aqui estudando um pouco acerca de sacrifício na Bíblia Sagrada. O que Deus ele nos ensina, o que Deus ele nos mostra, o que a Bíblia nos diz acerca deste assunto. E é um assunto que é polêmico, né? Eu posso dizer, assim como a oferta, assim como o dízimo, porque quando fala no nosso bolso, a gente tem algumas concepção diferente, né, acerca de ofertar ao Senhor. Mas o que eu irei falar aqui, os irmãos vão ter base na Bíblia Sagrada, porque uma coisa é o pregador falar de si mesmo e outra coisa é o pregador provar na Bíblia o que Deus está falando. Então, eu não vou muito na teoria do pregador, daquilo que o pregador acha, o que ele não acha. O que me respalda a minha fé é o que a Bíblia diz, né? É isso que nos respalda na nossa caminhada com Cristo. Então vamos ler 2 Crônicas, capítulo 1, diz assim: E Salomão, filho de Davi, se esforçou no seu reino, e o Senhor seu Deus era com ele, e o magnificou grandemente. E falou Salomão a todo o Israel, aos capitães dos milhares e das centenas, e aos juízes, e a todos os príncipes em todo o Israel, chefes do país. E foram Salomão e toda a congregação com ele ao alto que estava em Gibeão, porque ali estava a tenda da congregação de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Mas Davi tinha feito subir a arca de Deus de Quiriate Jearim
ao lugar que Davi lhe tinha preparado, porque lhe tinha armado uma tenda em Jerusalém. Também o altar de cobre que tinha feito Bezalel, filho de Ur, estava ali diante do tabernáculo do Senhor. E Salomão e a congregação o visitavam. E Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor sobre o altar de cobre que estava na tenda, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede o que queres, o que quiseres, que eu te dê. E Salomão disse a Deus: tu usaste de grande beneficência com Davi meu pai, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, o Senhor Deus, confirme-se a tua palavra dada a Davi meu pai, porque tu me fizeste rei sobre um povo numeroso, como um povo da terra. Dai-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo, porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? Então Deus disse a Salomão: porquanto houve isso no teu coração, e não pediste riqueza, fazenda ou honra, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar o meu povo, sobre o qual te puseste rei. Sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei, olha a consequência, e te darei riquezas, fazenda, honra, qual nenhum rei antes de ti teve, e depois de ti tal não haverá. Isso quer dizer que não vai haver ninguém mais rico do que Salomão. Vamos lá? Assim Salomão veio a Jerusalém do alto que está em Gibeão, de diante da tenda da congregação, e reinou sobre Israel. E Salomão juntou, a leitura é extensa, mas se faz necessário para você entender. Em Gibeão, de diante da tenda da congregação, e reinou sobre Israel. E Salomão juntou carros, cavaleiros, e teve 1.400 carros, e 12.000 cavaleiros, e pô-los na cidade dos carros, junto ao rei em Jerusalém. E fez o rei que houvesse ouro e prata em Jerusalém, como pedras e cedros, em tanta abundância, como figueira bravas que há pelas campinas. E os cavalos que tinha Salomão se traziam do Egito. Salomão exportava cavalo. E quando ao fio de linho, os mercadores, os comerciantes do rei, tomavam um fio de linho por um certo preço, e faziam subir e sair do Egito cada carro por 600 siclos de prata, e cada cavalo por 150. Assim, por meio deles tiravam cavalos para todos os reis dos heteus e para os reis da Síria. Amém? Soberano Deus, Pai que está nos céus, te louvamos, te engrandecemos e te bendizemos.
que o Senhor me dê entendimento, que o Senhor me dê sabedoria, que eu não ministre aquilo que está de encontro à Tua palavra. Eu quero ser fiel na Tua palavra. O meu intuito é abençoar o Teu povo, é abençoar a Tua igreja, porque a Tua palavra é luz para os nossos caminhos. Por isso eu te louvo nesta noite, eu te glorifico, e o Senhor fale no íntimo e no profundo da nossa alma, através deste ensino, e o Teu nome seja glorificado. Amém e amém. Podeis sentar, queridos. Eu li um post em um status, ou eu li no Instagram, eu não lembro, parece que foi no status, uma caveira em cima de uma cabeça humana, e ela fazia assim, né? E embaixo do post estava escrito assim: a maior luta do homem é contra os inimigos, mas a maior luta de um homem é contra a batalha na sua mente. Eu achei interessante isso aqui, né? Todos nós sabemos disso. Talvez você diga: pastor, é interessante que nós sabemos disso. Concordo com você que nós sabemos disso. Mas o que é de interessante é que nós lutamos contra nós mesmos. Você sabia disso? O pior inimigo nosso não é o vizinho. O pior inimigo nosso não é o teu colega de trabalho. O teu pior inimigo não é alguém que te persegue todos os dias. O pior inimigo nosso é a nossa mente. É o nosso eu, é nós mesmos. Por quê? Porque nós queremos assimilar aquilo que muitas vezes alimenta o nosso ego, que alimenta o nosso coração. Nós aceitamos aquilo que nós achamos que é favorável a nós. Aquilo que é desfavorável é um sacrifício. Aquilo que é desfavorável a gente não dá muita atenção, a gente não luta muito. Por quê? Porque nós queremos sempre ficar no comodismo, nós queremos sempre ficar no conforto, e aquilo que é desconforto a gente não luta, a gente deixa a vida me levar. E eu estava olhando a história deste homem, Salomão, lendo um pouquinho dele, e eu confesso para você que quando eu leio a história desse homem, isso me faz entender como um homem, um ser humano, já começa com tanta sabedoria. Não entendi, pastor. Por que eu digo ele já começa com tanta sabedoria? Porque quando ele oferece sacrifícios e ele faz o pedido para Deus, o próprio texto está dizendo, ele não pede carro, ele não pede vida longa, ele não pede muita coisa. Ele diz assim: eu quero que você me dê sabedoria. Então, para mim, quando Deus o enche de sabedoria, este homem já era sábio, porque o pedido dele foi sábio. Imagine você na frente, você não crê nisso, mas eu vou colocar isso aqui como uma parábola, como exemplo.
Imagine você em frente do gênio da lâmpada e você dissesse: o que você quiser, você pode me pedir que eu te dou. Não estalar de dedo. Pede. O que você pedir? Qual era o seu pedido? Gênio, eu quero uma mansão. Pô. Não, gênio, eu quero uma família estruturada. Pô. Gênio, eu quero muito dinheiro. O que você pedia? Será que você tinha sabedoria e discernimento para pedir o que Salomão pediu? Não quero prata, eu não quero ouro, eu não quero saúde, eu não quero vida longa. Não, nada disso. O que eu quero? Eu quero sabedoria. Pensa num homem que pediu a chave mestra da vida dele. A chave mestra da vida dele ele pediu para Deus. Por quê, pastor? Porque com essa chave ele tem acesso a todas as outras coisas. Com sabedoria ele tem riqueza. Com sabedoria ele tem uma boa família. Com sabedoria ele tem saúde. Com sabedoria ele tem vida longa. Tudo que ele precisa para viver no mundo ele tem com sabedoria. Não estou entendendo, pastor. Não adianta eu ter um carro se eu não tenho sabedoria para dirigir esse carro. Não adianta eu ter riquezas se eu não tenho sabedoria para administrar essa riqueza. Eu vou falir. Então, a sabedoria, ela é a chave mestra para o sucesso na minha vida. Mas bem, eu não quero falar de sabedoria, nós vamos falar de sacrifício. Quando eu li esse texto, eu fiquei imaginando. Sim, foi domingo. A gente até conversou um pouquinho, eu e a pastora Madalena, sobre a diferença de sacrifício para oferta voluntária. Por quê? Porque sacrifício ela é uma oferta. É uma oferta de sacrifício. Mas existe a oferta ousada, existe a oferta voluntária. E existe o dízimo. Então há uma diferença de oferta sacrificial, de uma oferta voluntária e do dízimo. O dízimo todos nós sabemos que é os 10% que a Bíblia nos diz, que a Bíblia nos manda. A oferta ousada é a oferta que é propôs ao meu coração. Está lá em livro de 2 Coríntios. Me corrija aí, pastor Daniel. 2 Coríntios 9, se não falha a memória. Diz assim: cada um contribua de acordo com o coração. Não com tristeza, com alegria. Cada um contribua de acordo que propôs o seu coração. Não com tristeza, mas com alegria. Isso é oferta o quê? Ousada. Por quê? Porque eu contribuo com alegria. E eu contribuo com o que colocou o meu coração.
Não, hoje eu vou dar R$100 de oferta. O meu coração optou por isso, e eu vou e dou. Não, hoje eu vou dar R$1 de oferta. Esse é o desejo do meu coração, e eu vou e oferto. Isso é oferta voluntária. Eu oferto de acordo com o que propôs o meu coração. E o que é oferta de sacrifício, pastor? Alguma dúvida? Porque está dizendo sacrifício. A oferta de sacrifício não é voluntária, não é proposto no meu coração. Não, o pastor falou uma oferta de sacrifício e eu não senti no coração, eu não vou ofertar. Não, isso não é oferta de sacrifício. Aí você já está levando para o lado da oferta voluntária. Aquilo que Paulo está dizendo: cada um contribua de acordo com seu coração, não com tristeza, mas com alegria. E o que é o sacrifício? É quando eu oferto no meu sacrifício. É diferente. São ofertas diferentes. Me prove na Bíblia, pastor. Te provo. Abraão. O que foi que Deus disse para Abraão? Abraão, me dá o teu único filho, sacrifica teu único filho. Pegou. Por quê? Porque o desejo do coração de Abraão não era sacrificar Isaac. Ó, você que é pai, você que é mãe, sabe do que eu estou dizendo. Você criou um filho com tanto carinho, você cuidou, você separou ele, você fez aquele mimo de mãe, mimo de pai. Esse aqui é o meu filho, esse aqui é a minha semente. Aí chega alguém com você e diz assim: me dá ele, sacrifica ele. Eu te pergunto, essa oferta é voluntária ou essa oferta é sacrificial? Sacrificial. Por quê? Porque é um pedido de Deus. Deus pediu, ó, eu quero isso. Interessante que Jesus diz assim, Deus diz assim: o teu único. Ó a expressão de Deus, pode ler lá em livro de Gênesis. O teu único. Ó, por que único? Se Abraão tinha 2. Lembra de Ismael? Ismael e Isaac. Ismael com a concubina Agar, e Isaac com Sara. Aí Deus chega perante Abraão, os dois estão vivos, ele diz assim: eu quero teu único filho. Por que Deus olha para Abraão e diz assim: o teu único? Se Abraão tinha 2. Sabe por quê? Porque no sacrifício Deus não te pede aquilo que não há importância para você. Não há importância. Deus não te pede. Deus te pede no sacrifício aquilo que é importante para você. Ismael era o filho da velhice. Ismael era o filho da promessa. Ismael era o filho mais importante. Isaac era o filho mais... Obrigado, viu? Isaac era o filho mais importante. Às vezes a gente confunde, né?
Não, mas não tem problema, pode corrigir, porque às vezes a gente chama Abraão para Moisés e Moisés para Abraão. Isso é normal. Às vezes a gente dá esse negócio. Isaac era o filho mais importante na vida de Abraão. Era o importante, era o filho importante. Aí Deus chega com ele e diz assim: ó, eu quero o último, o teu único filho. O que é oferta de sacrifício, pastor? Vamos para a Bíblia. Oferta de sacrifício é uma oferta sacrificial. Não é o desejo do meu coração, é o desejo do coração de Deus. Ou seja, o que foi que Ana fez? Ana chorava amargamente. Por quê? Porque era estéril. Aí a Ana chorando, ela diz assim: Senhor, Ana, Senhor, eu sou estéril. Ela dizendo: eu preciso de um filho, mas o filho que tu me deres, eu vou sacrificar. Sacrificar, pastor? Sim, porque ela não levou para casa. Eu vou entregar no teu altar, será teu. Aí Deus disse assim: opa, é isso que eu preciso. Aí o que foi que Deus fez? Ainda este ano terás um filho. A Bíblia diz que Eucana foi, deitou-se com Ana, e Ana gerou Samuel. E Samuel foi entregue no altar, e Ana não teve acesso a Samuel, porque Samuel foi entregue no templo, no altar. Qual era o desejo do coração de Ana? Eu vou gerar, eu vou colocar nos meus braços, eu vou levar para casa, eu vou cuidar dele, ele é o meu bebê. Seria isso o desejo do coração dela. Mas ela olha e diz assim: não, eu vou sacrificar. Esse não é o meu desejo, esse não é a minha vontade, porque a minha vontade é levar para casa, é cuidar, é ver ele crescer, é ver ele namorar, é ver ele noivar, é ver ele casar. Esse é o meu desejo como mãe. Mas eu vou dar ele para o Senhor, eu vou sacrificar. Isso é sacrifício. Só que às vezes a nossa mente confunde. A gente fica assim: não, eu não senti no coração de... O pastor pediu, eu não senti no coração de ofertar. Então a tua oferta não é sacrifício, é voluntária. Só é ir para a Bíblia, que a Bíblia vai nos ensinando os caminhos de como nós devemos ofertar. Quer ver uma oferta voluntária que Deus rejeitou na hora do sacrifício? Vamos ver? Quem foi, pastor? Caim e Abel. Abel vai na oferta de sacrifício. Por quê? Porque ele colhe o melhor. Ele pega o melhor, a melhor melancia. Não sei se tinha melancia. Eu estou parafraseando aqui a Bíblia para fazer você entender. Ele vai ver aquela... sabe aquela melancia grande assim? Ele olha para a melancia e diz assim: do meu fruto, do que eu plantei, a melhor é essa aqui. Olha o coração de Abel: eu vou levar para casa, porque se eu vender essa melancia do jeito que ela é grande e bonita, eu vou ganhar dinheiro, ou eu vou comer a melhor melancia da minha plantação. Só que Abel lembra que ele precisava oferecer ao Senhor oferta de sacrifício, que seria as primícias. E ele vai aonde? Pega a melhor
melancia, separa, pega o melhor cenoura, separa, e ele vai separando tudo melhor. É sacrifício, pastor? Claro, porque o melhor você quer para você. Ele vai separando. Só que vem quem? Caim atrás. E Caim olha para a melhor melancia e diz assim: não, essa eu vou comer, eu vou dar essa aqui. Ele come a melhor e separa a pior. Ele vai por onde? Pelo desejo do coração dele. Ele diz assim: o meu coração está dizendo que eu não vou dar essa aqui, porque essa aqui é bonita. Eu não vou sacrificar, eu não vou levar para o holocausto essa aqui, porque essa aqui é bonita. O meu coração diz que eu não devo dar ela. Oferta voluntária. Eu vou dar o que está no meu coração. Aí ele separa o que o desejo do coração dele queria. Ele vai separando. Aí de repente Deus brada dos céus e não recebe a oferta de Caim e recebe a oferta de Abel. Por quê, pastor? Porque Caim deu a oferta que verdadeiramente era sacrifício. Abel deu oferta que era verdadeiramente sacrifício. Caim deu oferta voluntária. Só que o pedido de Deus naquele momento não era oferta voluntária. O pedido de Deus naquele momento era oferta de sacrifício, que eram os primeiros frutos da terra. Então aqui há uma diferença de oferta de sacrifício e oferta voluntária e dízimo. Mas bem, olhando aqui para o texto, eu não quero me prolongar muito. O texto diz o seguinte: que Salomão assume o reinado. Davi já está numa idade avançada, né? Davi está dodói, quase morrendo. Adonias, o irmão de Davi, por parte de pai, quer passar rasteira em Davi, em Salomão. Adonias, irmão de Salomão, desculpa, quer passar rasteira em Salomão. E começa o quê? A cogitar o reino, porque seu pai está enfermo, Davi. Seu pai está quase morrendo. Só que começam a perceber que Adonias quer trapaçar Salomão. Aí eles vão até Davi. Todo mundo é sabedor que Davi é o segundo filho, Salomão é o segundo filho de Davi com Betseba, aquela mulher de Urias. Fruto, o primeiro, que foi o fruto do adultério, do pecado, ele morreu, a criança morreu. Depois veio quem? Salomão. E agora Davi está quase morrendo. Adonias, irmão de Salomão, por parte de pai, quer tirar Salomão de tempo, quer assumir no lugar de Salomão. Comunica o Davi, avisa Davi, diz: olha, Adonias quer dar a rasteira em Salomão. Davi toma as atitudes e diz: não, você não pode reinar aqui. Quem tem que reinar no meu lugar é Salomão. Você não é o meu primogênito, Adonias. Salomão é o meu primogênito. Por quê? Porque o primeiro tinha morrido. E agora Salomão vai sentar no trono. E quando Salomão é empossado, quando Salomão assume o trono, já numa idade jovem,
ele faz um voto com Deus. E ele diz assim: eu não sento neste trono enquanto Deus não me abençoar. Ele convoca ali todo Israel, ele chama todo Israel, ele chama os capitães dos milhares, os capitães das centenas, ele chama os juízes, ele chama todos os príncipes e todos o Israel, ele chama os chefes de país, tá? Está aqui no texto. Ele chama os chefes do país. E a Bíblia diz que Salomão vai aonde? A congregação, que estava lá no alto, em cima de um monte chamado Gibeão. Ele vai lá para cima do monte. E a Bíblia diz que lá em cima do monte, aonde estava a Arca da Aliança, aonde Davi tinha levado a Arca da Aliança, tinha colocado lá em cima do monte, tinha preparado ali um altar de cobre. Davi tinha preparado lá em cima do monte. Sabe o que Salomão faz? Ele oferece ao Senhor 1000 holocaustos. Ou seja, foi o maior churrasco da história. Salomão manda os seus servos subir o monte com gado, com ovelha, e ele começa a levar para onde? Para cima do monte. Ele empilha lá 1000, coloca lá, e ele oferece ao Senhor. Agora, olha que coisa interessante no texto, está no texto. A Bíblia diz que quando Salomão toca fogo naquele montoeiro de carne, naquele 1000 holocaustos, e aquela fumaça sobe, aquele sacrifício sobe na direção de Deus, e Deus observa o que Salomão estava fazendo na terra. Versículo 7 do capítulo 1 de 2 Crônica diz assim: naquela mesma noite Deus apareceu a Salomão e disse: pede o que quiseres que eu te dê. Só ouvir a irmã Sueli dar um amém. Sabe por quê, querido? Porque nós entendemos que dar o dízimo já é demais. Ofertar também, mas nós ofertamos de acordo com o que nós queremos, de acordo com o que nós estipulamos. Nós estipulamos X e eu dou X, isso aí é viável para mim, está dentro da minha possibilidade. Agora, eu ofertar um sacrifício de acordo com o que eu não posso, porque a palavra está dizendo sacrifício, isso sim mexe o coração de Deus. Não estou te falando algo fora do contexto da Bíblia. Não estou te falando, estou te falando da palavra de Deus. Por quê, pastor? Porque se nós dispensarmos o sacrifício, nós dispensamos o sacrifício de Jesus na cruz. Se nós acharmos que o sacrifício não é importante na Bíblia,
nós dispensamos o sacrifício de Jesus na cruz. Ah, pastor, mas o sacrifício de Jesus foi para salvação. Concordo com você. Está certinho, foi para salvação. Mas o sacrifício de Salomão foi para quê? Para que Deus lhe desse riqueza. Tem coisas na minha vida que está travado. Sabe por quê? Porque eu preciso sacrificar algo. Você já parou para pensar? Tem coisas na minha vida que não funcionam porque eu preciso sacrificar algo. Talvez o meu relacionamento não vai bem porque eu preciso sacrificar algo de mim mesmo. Talvez eu não sou bem sucedido porque eu preciso sacrificar algo. Só que nós entendemos que falar de sacrifício só é a morte de Jesus na cruz. Às vezes nós somos tão ignorantes que nós dizemos assim: Jesus não precisa de dinheiro. Eu concordo com você que Jesus não compra nada material na terra. Agora, a tua disponibilidade em sacrificar mexe o coração dele. Sabe por quê? Porque somos presos em algo material. O materialismo nos prende. E a única coisa que Deus classifica na Bíblia, dois deuses, é o Deus que nós servimos e o Deus dinheiro. Porque aquilo que nos prende, aquilo que nos amarra, aquilo que nos segura, é aquilo que nós servimos. É aquilo que nós servimos. E nós precisamos entender que o nosso Deus é um Deus de provisão. No culto de primícias, eu não pedi para ela, eu pedi para ela testemunhar, mas eu não pedi para ela para eu testemunhar, mas eu creio que ela vai me permitir. No culto de primícias eu estava falando sobre um texto de Mateus, sobre 5 pães e 2 peixinhos. E aquilo veio forte no meu coração e disse assim: manda o povo fazer uma fila aqui e começa a ministrar. Eu desci e comecei a ministrar sobre cada um. Eu fui nas primícias da irmã Arnalda e algo me impulsionou ao meu espírito, ao meu coração, e diz assim: libera a porta de emprego na vida dela e diz que a vaga dela está segura. Eu ministrei com tanta convicção sobre a vida dela. Quando ela terminou de fechar no emprego dela, ela mandou para mim e disse: pastor, obrigado pelas orações, porque eu consegui o meu emprego. Então, querido, eu confio nesse Deus. É esse Deus que me impulsiona. Salomão aqui está oferecendo a Deus e está dizendo: naquela mesma noite Deus apareceu a Salomão e disse: pede o que queres que eu te dê. Olha o poder do sacrifício que moveu o coração de Deus. Não foi um dia depois, não foi uma semana depois, foi naquela mesma noite. Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede o que queres que eu te dê.
Agora, se nós olharmos para a história deste homem, e eu já estou concluindo, o Salmo diz o seguinte: então Deus disse a Salomão, olha que Deus disse para Salomão: porquanto houve isso no teu coração, e não pediste riqueza, fazenda ou honra, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pedistes muitos dias de vida, mas pediste para ti o quê? Sabedoria e conhecimento, para poderes julgar o meu povo sobre o qual te pus rei. Sabedoria, olha o que Deus oferece a Salomão: sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei, olha o que Deus está dizendo para Salomão: sabedoria e conhecimento te são dados, isso tu já me pediu, Deus está dizendo, isso aqui é seu. Agora vem o brinde, vem a sobremesa, e eu te darei o quê? E eu te darei riqueza, fazenda, honra, qual nenhum rei antes de ti teve, e depois de ti tal não haverá. Salomão foi tão próspero, e nós vamos ver aqui a prosperidade de Salomão, que Jesus, olha isso aqui, Novo Testamento faz menção dele. Ele disse assim: está vendo os lírios do vale? Aí ele vai dizendo: nem Salomão com toda a sua glória se vestiu que nem eles. Olha só, Jesus está citando Salomão lá na sua parábola. Quando nós olhamos para o texto, a Bíblia diz assim: e Salomão ajuntou carros. Você sabe o que era carros há 2000 anos? Você sabe o que é isso? 2000 anos nós temos do tempo de Jesus até hoje. Aqui nós temos o que? 3.500 anos atrás, para trás. Você sabe o que é isso? Carros. Como é que era? 2 cavalos na frente ou 4 cavalos na frente, e a carroceria atrás de madeira, com aquelas rodas de pau, e o cavalo puxava aqueles carros, aquelas carruagens. Salomão ajuntou o que? Carros. E o que? E cavaleiros. Se fosse no nosso tempo, nós ia dizer carros e motoristas. Como era lá no antigo, a Bíblia está dizendo carros e cavaleiros. Os cavaleiros dirigiam os carros, guiavam os cavalos que puxavam a carruagem. E a Bíblia está dizendo: Salomão juntou carros e cavaleiros, e teve 1.400 carros e 12.000 cavaleiros. Esse homem não era fraco não, irmão. Olha como Deus abençoou esse homem. Olha como Deus abriu portas para esse homem, pela uma simples atitude de um sacrifício. Olha só, aí diz assim: e pô-los nas cidades dos carros, e junto ao rei em Jerusalém. Ou seja, os 1.400 cavaleiros e 12.000 cavaleiros, ele pôs aonde? Nas cidades. Ele foi colocando. Olha que o texto diz: e fez o rei que houvesse o que? Ouro,
que houvesse prata em Jerusalém, como pedras e cedros em tanta abundância, como figueira bravas que há pelas campinas. E os cavalos que tinha Salomão se trazia do Egito. Salomão está onde? Em Jerusalém. E ele exportava carro do Egito para Jerusalém. Salomão foi tão sábio que ele começou a mapear. Ele colocou impostos. Para onde o povo ia, o povo pagava impostos. Quando o povo ia navegar para a área marítima, se pagava imposto também. Deus abençoou Salomão sobremaneira com a sua atitude. Ele diz assim: e os cavalos que tinha Salomão se trazia do Egito, e quanto ao fio de linho, olha só, por um certo preço, o fio de linho, os mercadores, os comerciantes compravam por um certo preço, e faziam subir e sair do Egito cada carro por 600 ciclos de prata. Ou seja, quando saiu do Egito, e de Jerusalém também pagavam impostos. Por meio deles tirava cavalos para todos os reis. Ou seja, por meio de por meio de Salomão, eles tiravam todos os cavalos. Um rei heteu queria um cavalo, ele ia onde? Ele ia com Salomão. O rei da Síria, está aqui na Bíblia, o rei da Síria precisava de um cavalo, ia com quem? Com Salomão. O maior comerciante de cavalo na época era Salomão. Se você ler a história, se você ler a Bíblia, você vai observar que o templo de Salomão, ele era construído todo de ouro, colunas de ouro. A rainha de Sabá, ela ficou tão impressionante com a história de Salomão, que ela vai até Salomão. Ela vai até Salomão e ela olha e diz assim: como o Senhor te abençoou, como o Senhor te prosperou. Você já viu um ditado? Eu já ouvi muito esse ditado. Quando alguém chega com uma roupa bonita, né? Por exemplo, a pastora Madalena chega com um vestido bonito, ou o pastor Daniel com um terno bonito, aí diz assim: nem Salomão, com toda a sua glória, teve um terno desse. Hã? Hã? Por quê? Porque está enfatizando a riqueza do homem. Tudo isso por quê? Por um ato de sacrifício. Então, queridos, a oferta de sacrifício é uma das ofertas também que move o coração de Deus. Move o coração de Deus. Aprenda, leia, pesquise sobre isso, estude sobre isso, e você vai aprender o quão grande é o nosso Deus, o que Deus tem feito e o que Deus vai fazer na nossa vida, no nome de Jesus. Faça isso com fé. Tome pelo ato de fé. Deus vai, em nome de Jesus, ficamos em pé.